Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário. Hoje estou com uma camisa diferente aí para dar uma variada. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente me pergunta mesmo. Muita gente pergunta isso e é uma dúvida muito comum entre os aquaristas, que é: quantos peixes cabem no meu aquário? Então muitas vezes o cara tem um aquário, quer colocar mais peixe, quer mudar a fauna, ou quer ter um peixe novo e quer saber como que eu faço para saber quantos peixes cabem no meu aquário, qual é o limite da população do meu aquário, e você vai descobrir isso no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal e puxa a vinheta! Aquanano, as melhores luminárias para o seu projeto, seja jumbo, marinho ou plantado, a melhor iluminação e custo-benefício você encontra aqui. Links na descrição. Bom pessoal, muita gente acaba tendo essa dúvida e até mesmo julgando o aquário alheio. Eu tenho certeza que você já fez isso, hein? De ficar julgando o aquário do amiguinho. E muitas vezes fala assim: ah, o aquário dele tá super lotado, o aquário dele tá cheio, tem muito peixe. Mas o que muita gente não sabe é que a pergunta, essa resposta a essa pergunta de quantos peixes eu posso pôr no meu aquário, normalmente só o dono do aquário vai conseguir responder essa pergunta da maneira correta. Por quê? Porque só ele vai saber como estão os testes de amônia e nitrito, como que está ficando a qualidade da água daquele aquário, se não está aumentando muito a quantidade de matéria orgânica dissolvida. Muitas vezes a filtragem daquele aquário, quem está vendo por meio de um vídeo ou de uma foto não conhece a filtragem dele. Muitas vezes não sabe a dimensão, né, as medidas do aquário dele, que são os principais fatores que vão definir quantos peixes você vai ter no seu aquário. Então eu vou ensinar para vocês 3 métodos para você saber quantos peixes você pode pôr no seu aquário e o que você deve saber antes de escolher um peixe para ter no seu aquário. Então o primeiro ponto que você deve saber é o dimensionamento do seu aquário. O que é o dimensionamento do aquário? É uma palavra aí que parece estar falando difícil, mas é algo muito simples. É as medidas do seu aquário. Como assim as medidas do meu aquário? Eu até falei no vídeo da carpa, quem assistiu, quem não assiste, assiste lá, que é um vídeo muito interessante, que muitas vezes alguns peixes precisam de um aquário que é mais comprido e largo do que alto. Já outros peixes preferem um aquário mais alto e estreito. Então o tipo de peixe que você vai ter vai depender muito, se você pode ter ele ou não, do tipo de aquário que você já possui. Não adianta você chegar, o Oscar é desse tamanhozinho, você fala: ah, dá para ter uns 10 no aquário de 200 litros, ele é desse tamanhozinho, porque ele vai ficar desse tamanhão e você vai ter dor de cabeça. Então calcula bem o tamanho que o peixe vai ficar adulto. Quais as dimensões mais apropriadas para aquele animal? Então é importante saber disso, o tamanho que o peixe vai ficar adulto, o tipo de nado que o peixe tem, se ele é um peixe mais de território, ficar naquele canto do aquário protegendo o cantinho dele, ou se é um peixe mais nadador, porque isso pode e prejudica muito a saúde do animal. Eu vou dar um exemplo para você. Ah, Michael, eu quero ter um Ocellaris, né, que é o peixe palhaço. Então ele é um peixe mais de território, ele fica ali mais no cantinho, ele não é um peixe que gosta de ficar nadando pelo aquário inteiro, ele pega um cantinho e fica ali. Então você não precisa de um aquário tão comprido ou largo, né? Mas um aquário que tem um cantinho ali para ele, porque ele não vai ficar tão ativo pelo aquário. Às vezes alguns tipos de ciclídeo entram nessa modalidade, né? Que não precisa de um aquário muito largo, muito grande, porque ele vai ficar ali no cantinho dele, defendendo o território dele. Peixe papagaio é assim, ele não gosta de ficar nadando muito. Os Oscars costumam ser assim também, eles gostam mais de defender aquele cantinho, dar uma nadada aqui e ali e volta a defender o canto dele. Então é muito importante, para responder essa pergunta, a primeira coisa: qual o tamanho do peixe e o tipo de comportamento que ele tem para o tipo de aquário que você tem. Não adianta você só falar em volume, mas não pensar nas medidas do aquário de acordo com as necessidades do peixe. Ah, Michael, mas eu tenho um aquário com peixes pequenos, né? Por exemplo, poecilídeos, apistogãs. E eu tenho um aquário de 200 litros. É um aquário que dá tranquilo para você ter um peixe desse, né? Afinal, a gente sabe que eles ficam pequenos. Mas quantos poecilídeos, né? Como Molinésia, Lebiste, Espadinha, ou quantos apistogran, como Ramirez e Papilocromes,
eu posso ter no meu aquário? Como que eu respondo essa pergunta, já que eu já tenho um aquário com medidas apropriadas? Então o segundo ponto, que é muito importante, eu acho que é um dos principais depois da dimensão do aquário, é a sua filtragem. Então muitas vezes eu falo assim, esse peixe dá para ter num aquário de 30 litros. Aí o cara fala, mas quantos? Então, gente, é importante você conhecer a filtragem do seu aquário. Vou dar um exemplo. Você tem um aquário de 200 litros com um Rengon. Rengon é aquele filtro externo, né? Ali não cabe tanta mídia biológica ou material filtrante como caberia num SUMP, como caberia num canister, por exemplo. Então, quem tem um Rengon acaba, por assim dizer, se limitando mais na quantidade de peixe do que quem tem um SUMP. Então, por exemplo, o cara que tem um Rengon no aquário de 200 litros, talvez ele poderia ter 10 Molinésia. Isso é só um exemplo, tá? E o cara que tem um SUMP ou um canister poderia ter 30 ou 40. Por quê? SUMP e canister, eles costumam ter um volume de água lá dentro maior, que acaba diluindo o volume total de água do aquário. Então imagina assim, o seu aquário tem 200 litros, correto? O seu Rengon tem mais de 200 ml de água lá dentro. Logo, o volume total do seu aquário é de 200 litros e 200 ml. É só um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sinto que é só exemplo, porque o pessoal é cheio de levar tudo ao pé da letra. Aí você tem um SUMP de 50 litros. Então o seu aquário tem 200 litros no display, mais 50 litros de filtragem. Logo, o seu aquário tem 250 litros. Então a amônia fica mais diluída, né? Então fica menor a quantidade de amônia diluída na água, porque tem um volume maior, o nitrito fica mais diluído, a matéria orgânica fica mais diluída, e você consegue colocar mais materiais filtrantes. Então isso aumenta bastante a quantidade de peixe que você tem no aquário. Então, às vezes o pessoal fala assim, eu tenho um aquário de 200 litros, quantos peixes eu posso pôr? Depende do tipo de filtragem, se é um Rengon, se é um canister, se é um SUMP, depende do volume do SUMP, se ele é pequeno, se ele é grande, e principalmente o último ponto aqui para você calcular o quanto de peixe que você pode ter no seu aquário é o tipo de filtragem. Como assim o tipo de filtragem, Michael? No vídeo que a gente falou de quanto de mídia biológica a gente pode ter no nosso aquário, a gente falou um pouquinho sobre custo e qualidade, né? Então, às vezes o pessoal compra uma coisa barata e quer exigir algo caro daquela coisa barata. Por exemplo, o cara compra um golzinho lá quadrado e quer que a direção, quer que o conforto na hora de dirigir seja igual ao de um BMW, porque ele comprou o golzinho, ele pagou um dinheiro e quer que seja igual. E a gente sabe que não vai ser. Então, na matéria de filtragem, também é muito importante você comprar uma mídia de qualidade, comprar uma mídia boa, porque você acaba tendo menos volume, né? 1 litro trata mais, e você consegue também aumentar a quantidade de peixe que você tem no seu aquário. Como assim, Michael? Imagina que você tem um aquário bem dimensionado, você tem aí um SUMP, que na minha opinião é uma das melhores filtragens que existe para aquário. Aí você tem um SUMP grande, né? Dilui bastante o volume de água. Só que lá dentro você tem a mídia do João, mídia fabricada pelo João. E a mídia do João, com 1 litro, ela trata 200 litros d'água. Só que a mídia do Pedro, que é mais cara, com 1 litro você trata 400 litros de água. Então, se você tiver a mídia do Pedro, que é uma mídia de maior qualidade, claro, gente, uma coisa que eu falo, mídia de maior qualidade não é embalagem de produto que define. Busca reviews, pergunta para aquaristas que já tem ela, busque opiniões, não cai nessa de só ir na embalagem não, que embalagem engana muito, viu? Então a mídia do Pedro lá, que é importada, que é boa, que é de qualidade, seus amigos confirmou, é uma mídia muito boa, trata 400 litros d'água, enquanto a do João trata 200. Se você colocar a mídia do Pedro, você consegue ter muito mais peixe do que se você usar a mídia do João. Por quê? Porque você vai ter casas para essas bactérias boas que vão se formar no seu aquário, muito mais casas para elas morarem, consequentemente, muito mais bactéria para consumir um volume maior de matéria orgânica, amônia e nitrito, que vão ser formados por um volume maior de peixe no aquário. Agora, se você tiver um aquário de 200 litros, bem dimensionado, com uma filtragem, por exemplo, um SUMP, que tem um bom volume de água, e não tiver uma mídia boa, não adianta nada, porque daí vai subir na amônia, vai subir no nitrito, você vai querer pôr mais peixe e vai ter mais toxina no aquário e vai acabar dando problema.
Então, só para recapitular, para ficar bem claro, 3 coisas vão definir quantos peixes você pode ter no seu aquário. Primeiro, dimensionamento do aquário baseado no tipo de peixe e nas dimensões, nas medidas do seu aquário. Então, se é um peixe de nado, se é um peixe de território. Então, muito importante, veja o dimensionamento do aquário. Calculou o dimensionamento e o tipo de peixe compatível com o aquário. Veja lá, filtragem. Filtragem é muito importante, né? Filtragem que eu estou falando ali é SAMP, canister, Rengon, né? O dimensionamento da sua filtragem. Se tem Rengon, não tem problema, tá? Não precisa jogar seu Rengon fora, falar eu vou montar um SAMP que Rengon não presta. É só a minha opinião. Já tive aquário com Rengon, mas acaba tendo menos volume de água diluída e cabe menos cerâmica. Por isso que quem tem Rengon, compra uma mídia de qualidade. Então, primeiro ponto, aquário dimensionado com medidas compatíveis com peixe adulto, para dar conforto para o animal. Segundo ponto, espaço de filtragem bem dimensionados, né, com uma medida legal, de acordo com a quantidade e tipo de peixe. E terceiro ponto, mídia biológica de qualidade. Quanto melhor a mídia, ou quanto mais mídia você tiver, maior o volume de peixe que você vai ter no aquário. Só vale ressaltar uma coisa antes de encerrar o vídeo, que quanto mais peixe você ter, mais gasto, às vezes diminui o intervalo de TPA, às vezes satura mais rápido o perlon. Então antes de colocar um monte de peixe no seu aquário, senta, calcula o custo, veja com calma quanto que isso vai te custar, para você não se surpreender, não ter dor de cabeça, não conseguir cuidar tão bem desses animais. Afinal, como a gente já falou, eles não escolheram estar no seu aquário, mas você escolheu eles. Por isso, cuide bem dos seus peixes. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!